Olá, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos. Ressurreição ou reencarnação, em que nós acreditamos? O que nos diz a ressurreição? Que só existe uma vida material, a gente morre, vai para o plano espiritual, fica dormindo, até chegar o dia do juízo final, quando os bons serão ressuscitados na carne e os maus serão destruídos. Mas, imaginem, né? A pessoa ressuscita com 1 aninho, porque ela morreu com 1 aninho, ressuscita com 100 anos, porque morreu com 100 anos. E aí, como é que fica? E além do mais, esse corpo físico, ele se decompõe quando morre. Esses componentes químicos, eles se dispersam na natureza e são reaproveitados por outros seres vivos. Portanto, né, o que eu tenho aqui de elementos químicos já circularam pelo mundo através de milênios nos corpos de plantas, animais e outros seres humanos. Todos esses elementos químicos que estão disponíveis no planeta Terra são limitados. E tem outra questão. Uma só existência determinaria a felicidade eterna ou a danação eterna, né? Punição eterna? Isso é ilógico. Em pessoas que vivem tão pouquinho, né? Poucos anos aqui na Terra, isso seria muito injusto. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec pergunta como é que o finito, a gente ter poucos anos de vida aqui na Terra, pode determinar o infinito, a nossa condição, né, no céu eterno ou no inferno eterno. E a reencarnação? O que nos diz a reencarnação? Que nós vivemos várias vidas na matéria, ou seja, reencarnamos muitas vezes. Ao desencarnar, nós vamos para o plano espiritual e voltamos a reencarnar, como um colar de pérolas, né? Cada pérola é uma encarnação. E o fio do colar representa a nossa alma ou o nosso espírito. Ou seja, as encarnações são solidárias entre si, de acordo com a lei de causa e efeito. Eu sou hoje o que eu me construí no passado. Eu serei no futuro aquilo que estou plantando hoje. E os povos antigos, eles já acreditavam na reencarnação. Os hindus e os budistas falam em samsara, que é a roda dos nascimentos. Na Bíblia também tem várias passagens. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, tem aquele famoso encontro de Nicodemos, que era um fariseu que admirava Jesus e foi procurar Jesus na calada da noite, né, para que ninguém percebesse. Ele, um doutor da lei, procurando, né, o Jesus da Galileia. E aí Nicodemos pergunta a Jesus: o que é necessário fazer para conquistar o reino de Deus? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus diz: na verdade te digo, né? É necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa nascer na matéria, porque a água era o símbolo da natureza material.
no século VII a.C., o filósofo grego Tales de Mileto definiu a água como a origem de tudo que existe. E nascer do Espírito é a alma criada por Deus, que não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, não sabemos quem fomos, onde vivemos na última encarnação, nas últimas encarnações, não sabemos para onde exatamente iremos, né, ao desencarnar. E aí Jesus continua dizendo a Nicodemos: se lhe falo das coisas da terra e não compreendes, o que dirá então das coisas do Espírito? É que Nicodemos era um profundo conhecedor da religião judaica, mesmo assim ele não tinha condições de compreender a reencarnação. O povo, muito menos, por isso que Jesus ensinava por parábolas. Na antiguidade, a reencarnação era uma crença em praticamente todas as religiões do mundo e existia também entre os cristãos no início do cristianismo e persistiu, né, entre alguns cristãos até um período avançado da Idade Média. Vários teólogos cristãos do século II, em especial aqueles que estudaram em Alexandria, lá no Egito, acreditavam na reencarnação. Só que na Idade Média, a Igreja Católica rejeitou a crença na reencarnação. No entanto, no século XIX, houve um grande interesse do Ocidente, né, das Américas, da Europa, pelas religiões orientais, e muitos passaram a acreditar na reencarnação. Henry Ford, né, aquele que fabricou o primeiro carro no mundo, né, Henry Ford, lá no final do século XIX, ele escreveu: adotei a teoria da reencarnação quando tinha 26 anos. A religião nada me oferecia de relevante. Quando descobri a reencarnação, o tempo deixou de ser limitado, deixei de ser escravo do relógio. Gostaria de comunicar aos outros a tranquilidade que esta perspectiva a longo prazo da vida nos dá. Amigos queridos, agradeço imensamente àqueles que se inscreveram no canal, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. Até a próxima!